Você gosta de errar? Será que existe alguém que goste de errar? As pessoas falam essa frase aqui no consultório, vamos discutir um pouco mais sobre ela. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui no Café com Freud e Lacan para discutirmos assuntos articulados a conceitos de psicanálise de forma acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos discutir esse ponto de você gosta de errar? Então, algumas pessoas, e não são poucas, algumas falam assim: ah, mas eu não gosto de errar, então não vou fazer e tal. Então, vamos pensar em três pontos sobre isso. E um já é muito fácil dizer, né? Vocês que acompanham o canal sabem, muitas vezes eu toco neste ponto, que é a inércia, a zona de conforto, e o que Freud chama da pulsão de morte, não é? O quanto é fácil a gente, né? Não gosto de errar, então não vou me expor, então não vou me colocar, e aí a pessoa não caminha, fica na zona de conforto, só faz o que sempre fez, não se arrisca, não tenta. Gente, isso existe direto. Tomem muito cuidado, porque é com o erro, com a gente tentando coisas novas, fazendo coisas novas, que a gente aprende, que a gente consegue. E essa questão assim, né? Fala, ah, eu não gosto de errar, mas quem gosta? Ninguém gosta, mas tem alguns que ousam, que tentam, que se expõem e com isso aprendem, com isso se esforçam, não é? Mas isso de não faço isso, não faço aquilo, parará, perigosíssimo. O segundo ponto disso é o ego, também famoso aqui no canal, várias vezes falando sobre o ego, não é? Por quê? Essa discussão de que é fácil a gente falar que, né, assim, ah, não, eu não faço isso, eu não vou dar margem para ninguém me criticar, para que ninguém fazer, então a gente não ousa, não tenta fazer coisas diferentes, e às vezes até olha lá e fala assim, nossa, aquela pessoa fez, era o que eu tinha pensado, podia dar certo, e aí fica morrendo de inveja, e aí, né, é um ciclo vicioso. Então, de novo, olha só como muitos momentos a gente fala sobre o narcisismo, o ego. Lacan, ele divide essa, assim, né, o sujeito e o ego. Essa é uma construção lacaniana, porque assim, né, quem é novo aqui no canal fala, ué, mas se não é ego, ego não é o eu, né? Mas Lacan divide, ele é uma descoberta lacaniana, uma construção lacaniana, porque Freud falava aí de ego, superego e o ego, não é? Mas ele fala que existe, não é, um sujeito, alguém, aquele que, e outras teorias falam também de um eu e um outro eu, outros falam self, podem ter construções diferentes, abarcar pontos de vista diferentes, mas é uma tentativa ali de divisão no sentido, né, do que é a imagem de si, do que o ego, assim, aquilo que eu quero que os outros achem de mim e tal. E daquilo que do que eu realmente desejo, do que eu sou, do que realmente vale a pena para mim, entende? Então, é um perigo essa discussão de para não errar, eu já não vou fazer, não vou me submeter a nada, não vou me arriscar, não é? Porque é a gente exercitando as nossas características, os nosso potencial que a gente vai também descobrindo coisas, errando e tal. E inscreva-se e deixe seu like, sempre nos ajuda, não é? E aí a gente pode também falar assim, também é um perigo se a pessoa fica tentando e errando no mesmo ponto, aquele mesmo ponto se repetindo, a pessoa não saindo do lugar, que é a compulsão à repetição. Então, é só assim, o quanto é sair da posição de não gosto de errar, então não vou fazer, mas como é o sujeito assim, então vamos fazer coisas novas, situações novas, para que novas situações aconteçam. Se a gente ficar repetindo o mesmo padrão, o mesmo jeito, coisas semelhantes também acontecem, e a pessoa fica nesse circuito sem fim, e muitas vezes reclamando, e muitas vezes sentindo que sempre acontecem as mesmas coisas. Então, o quanto a gente assim, errar aqui, falar vários termos que eu repito várias vezes, não é? Errar leva a gente à castração. A castração, aquilo de que não somos plenos, ótimos, maravilhosos o tempo todo. Nós podemos ter a nossa esperteza, a gente pode ter a nossa parte inteligente, legal, mas existem momentos em que a castração nos pega e que a gente não consegue tal coisa, que a gente não é tão bom naquilo. Mas é a gente conceituando que isso existe e que a gente tem que enfrentar
isso que a gente vai desenvolvendo, descobrindo novas habilidades, novos e vai se desenvolvendo. Então, fica aí a dica, digamos, fica o ponto, que são termos da psicanálise, sabe? Tanto se relacionar com o erro, com a falta, com a inércia, e assim, o quanto mais a gente enfrenta os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, mais a gente se desenvolve, mais a gente cresce, mais a gente tem um potencial num outro momento. Não é negando, fugindo dos erros que a gente vai construir alguma coisa. Então é isso, continuamos na próxima.